Me chamo Rogério, e o que vou contar aqui aconteceu em 1998, quando eu estava em São Paulo trabalhando em uma fazenda de um conhecido meu. Recebi uma proposta muito boa para ir morar na zona rural de Bela Vista, uma pequena cidade no interior de São Paulo. Ganharia muito bem e praticamente não gastaria nada do meu salário. Teria uma casa para ficar, sem pagar aluguel, água e luz. Não teria despesa alguma e poderia até juntar um bom dinheiro. Minha esposa não gostou muito da ideia. Ela conversava comigo e falava que não tinha um bom pressentimento sobre aquela mudança de vida. A gente nunca teve muito dinheiro, mas também não estávamos passando fome. Eu não perderia aquela oportunidade de ganhar um bom dinheiro. O trabalho que eu faria era de ajudar a cuidar da fazenda e até mesmo o trabalho veterinário. Como toda a minha vida foi em São Paulo, eu aprendi tudo, desde fazer partos até a aplicação de remédios. Fizemos a viagem toda de ônibus até a rodoviária de Bela Vista e o resto do caminho de carro, pois o patrão mandou um dos homens nos pegar na hora marcada. O homem que nos buscou era casado com uma mulher alta, branca e de olhos muito verdes. Ficamos em sua casa na primeira noite antes de arrumarem o lugar onde ficaríamos, que era mais afastado. O caseiro era um homem magro e moreno, falava muito pouco, mas parecia ser muito prestativo. Eles nos ofereceram bolo e café antes de sairmos. Não eram nem 3 horas da tarde e eles estavam preparando o jantar. A senhora da casa fez muitas perguntas para mim e minha esposa. Quando perguntei pelo patrão, eles disseram que ele só aparecia no final do mês para fazer os pagamentos e ver como tudo estava. Depois que jantamos, sentamos um pouco na varanda e ficamos olhando o lugar. Minha mulher sentou bem perto de mim e falou baixinho que não tinha gostado daquele lugar. Perguntei por quê, e ela disse que, para começar, se arrepiou toda assim que pôs os pés na casa e que aquilo era coisa da cabeça dela. Ela disse que esperaria os dias passarem para ter uma impressão completa daquele lugar. Falamos baixinho por um tempo, até que notei uma presença estranha acima de nós. Quando olhei, vi a senhora da casa espiando nossa conversa pela janela que tinha acima de nós. Foi nesse momento que comecei a acreditar em minha esposa e a achar aquele povo todo meio estranho. Para não deixar aqueles pensamentos encherem minha cabeça, comecei a planejar como iria fazer meu trabalho. Analisei bem a região e vi que havia um rio mais abaixo da fazenda com água sendo bombeada por um motor até os currais. Observei de longe que tinham algumas vacas leiteiras, mas não havia nenhum bezerro. Talvez o patrão os tenha levado para outro lugar, pensei na hora. Antes mesmo de anoitecer, o caseiro veio e nos levou para o quarto onde passaríamos a noite. Era uma espécie de suíte espaçosa, com uma cama de casal, uma geladeira e um banheiro. Para que não saíssemos no meio da noite pela casa, pelo menos foi o que eu entendi da conversa dele. Depois que deu todas as instruções, ele perguntou se precisávamos de mais alguma coisa, pois ele e a senhora dormiam cedo. Respondemos que não e que ele podia ficar tranquilo e ir deitar. Quando o caseiro saiu, trancamos a porta e ficamos conversando. Minha esposa estava inquieta, dizendo que não tinha gostado nada daquele lugar. Eu a tranquilizei e disse que a qualquer sinal suspeito, nós iríamos embora imediatamente. Demorei muito para dormir naquela noite, e quando o dia amanheceu, comecei a trabalhar na fazenda, enquanto minha esposa ficou na casa que o caseiro nos deu para usar durante o dia. Conversei com o caseiro sobre muitas coisas e acabei sabendo que um dos motivos para eu ser contratado era porque havia problemas com animais selvagens que estavam atacando o gado. O trabalho tinha aumentado devido às inúmeras tentativas de proteger os animais que não estavam dando certo. O caseiro me falou que com minha ajuda, ele teria mais tempo para vigiar e fazer buscas no mato. Ele me mostrou uma cerca que foi destruída no último ataque e notei que os bezerros tinham desaparecido. Naquela semana, eu não dormi direito, fazendo rondas a noite toda, indo até o curral dos animais e passando pelas casas. Com 4 dias ainda que nascidos, os bezerros sofreram o primeiro ataque de um animal numa noite em que eu estava de guarda. Estava escondido atrás do curral quando escutei os gritos de minha esposa em casa. Saí correndo de onde estava e fui direto até lá na intenção de ajudá-la. Quando cheguei, a encontrei pálida e chorando, dizendo que um animal estava forçando a porta da cozinha para entrar. Corri com a arma na mão para ver se via o tal animal, mas não vi nada no quintal. Lembrei-me dos bezerros e corri para a casa do caseiro para pedir ajuda. Gritei do lado de fora, mas não recebi resposta.
Parecia que ninguém estava na casa. Decidi então ir sozinho para o curral. E de longe, vi um vulto enorme de um animal dentro do curral das vacas. Era um animal tão grande que eu tive certeza de que não era uma onça. Mirei e atirei, acertando o animal no lombo. A criatura se sacudiu com tanta força dentro do curral que destruiu tudo e saiu em disparada para o mato. No outro dia, lá pelo meio-dia, quando eu já tinha arrumado a bagunça toda, fui à casa do caseiro para falar sobre o que tinha acontecido. Chamei-o pelas frestas da janela, mas não vi ninguém. Fiquei pensando que eles poderiam ser os responsáveis por trás daquilo, pois foram embora sem sequer se despedirem ou levarem suas coisas. No final do mês, quando o patrão chegou, eu contei tudo a ele. Não havia mais dúvidas de que o caseiro estava envolvido nos ataques a AOS Bezerros. Para não levantar suspeitas, o patrão disse que era uma onça que descia das montanhas e atacava os animais. Naquela noite, a senhora, que sabia de tudo, ouviu os tiros e entendeu que o marido estava ferido. Ela fugiu pela madrugada sem levar nada. Eu ainda trabalhei por mais 5 anos naquela fazenda e nunca mais vi nada de estranho naquelas terras. Depois desse tempo, pedi demissão e voltei para São Paulo para trabalhar em outras coisas. Até hoje, o patrão fala comigo e me convida para voltar a trabalhar com ele. Mas eu digo que qualquer dia eu apareço por lá. Mas na verdade, eu nem penso em colocar os pés naquele lugar novamente. Vai que o bicho que atacou os bezerros e eu feri volta para se vingar. Eu não quero estar lá se isso acontecer.